Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor e professora, alunos e alunas e a todos os simpatizantes da Escola Dominical. Com o objetivo de te ajudar com subsídios sociais, subsídios geográficos, subsídios arqueológicos, subsídios teológicos, todos os subsídios que pudermos disponibilizar para você. Aqui estaremos fazendo todas as semanas com o intuito de te ajudar no seu plano de aula, no seu plano de ensino, agregar alguma coisa a mais para que você chegue na sala de aula enriquecidos de conhecimentos bíblicos e possa dar uma aula excelente, de forma que o seu aluno e a sua aluna possam cada dia mais sentir desejos de estar todos os domingos pela manhã aprendendo com os seus professores da Escola Dominical. Bem-vindo a você que é inscrito no canal, que tem comentado, tem divulgado, tem dado like, tem curtido o nosso canal. Sou grato a você porque com isso o canal está crescendo através da sua divulgação, da sua participação conosco aqui neste canal. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação e não é um inscrito, eu te convido, venha, inscreva-se no canal. No lado direito tem uma tarja vermelha com letras brancas escrito inscrever-se. Clica nela, torne-se um inscrito. Tornando-se um inscrito, você vai assistir os vídeos. E gostando dos vídeos, dê o likezinho. Não esquece do like, dê o joinha. E gostando, dando like, você pode compartilhar, pode comentar, pode divulgar. Se quiser receber os primeiros vídeos que postamos aqui todas as semanas, você quiser ser um dos primeiros a ser noticiado sobre isso, clique no seu lado direito aí no sininho. Clicando no sininho, toda vez que posto um vídeo novo aqui, você recebe uma notificação. E você vai, através de seus aparelhos, observar que foi notificado de um vídeo novo. Aí você vai assistir eles em primeira mão. Você pode também acessar o canal e ver os vídeos que já gravamos. Os vídeos dos trimestres passados estão disponibilizados através de pasta chamada playlists. Cada parte daquela está o trimestre inteiro comentado, tanto das lições dos jovens quanto das lições dos adultos. Você escolhe aí as playlists e qual quer assistir. Nós auxiliamos tanto os professores de jovens quanto os professores de alunos. Nós auxiliamos tanto os professores de jovens quanto os professores de adultos, trazendo aqui, agregando algo no seu plano de ensino. A lição de hoje, a lição datada do dia 19 de maio de 2019, é a lição de número 7, cujo título é O Lugar Santo. E o texto áureo está em Hebreus 9:2, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. A verdade prática: através de sua morte expiatória, Jesus nos garantiu o livre acesso ao Santíssimo Deus. O que era o lugar santo? O tabernáculo era cercado. Este cercado tinha uma porta. Quando as pessoas entravam por esta porta, deparavam-se com o altar de holocausto, que já comentamos. Depois do altar de holocausto, a pia de bronze com a água, que já falamos sobre ela. E se ele fosse em direção à entrada da casa, da tenda, ele ia ver uma porta com cortinas. Estas eram as primeiras cortinas. Ele entrava por ela e chegava a um departamento chamado Lugar Santo. E ele entrava por ela e via no seu lado esquerdo o candeeiro, o castiçal, candelabro, são tudo a mesma coisa. E do seu lado direito, a mesa com os pães da proposição. 12 pães, trocado todas as semanas pelos sacerdotes. E à sua frente tinha o altar de incenso. E após o altar de incenso, uma cortina fechada. Então era um ambiente quadrado, com esses elementos, esses utensílios dentro. Isso aqui era chamado lugar santo. Por que o lugar santo? Porque ali estavam coisas sagradas e só poderiam entrar ali os sacerdotes. As demais pessoas tinham acesso ao átrio, mas não entravam dentro do lugar santo.
E logo depois desse lugar santo, passando pelo altar de incenso, tinha uma cortina. Se eles atravessassem a cortina, chegavam ao lugar chamado Lugar Santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, onde a presença de Deus descia para estar comunicando os conselhos de Deus ao seu povo. Então nós vamos falar deste lugar santo e também dos elementos que estavam presentes dentro desse recipiente chamado lugar santo. Que lugar que era esse? Pergunta a lição. Era um lugar de serviço, era um lugar de adoração, era um lugar de comunhão, era um lugar das pessoas estar sintonizadas, fazendo a vontade divina expressa na lei de Moisés. O que deveria ser feito? No candeeiro, eles tinham que estar sempre colocando óleo, porque no candeeiro, o candelabro, o castiçal, estavam as lamparinas, com os pavis. Nós vamos falar sobre este elemento agora, para você entender através dos slides, fica mais didático para você compreender a forma do candeeiro e do candelabro. A mesa dos pães da proposição, feita de madeira de acácia, toda revestida de ouro, e tinham os 12 pães representando as 12 tribos de Israel. E o altar de incenso, onde era queimado o incenso, que forma que era feita este incenso, também nós vamos mostrar através do slide, para que você tenha uma compreensão adequada sobre cada elemento deste. A lição fala do lugar santo, e era no lugar santo que estavam colocados 3 móveis, por exemplo, o candelabro, a mesa dos pães, o altar de incenso. Então nós temos aqui o lugar santo, as pessoas entravam aqui, era como se fosse o pátio, entravam por esta porta do átrio e se deparavam com o altar do holocausto, na sequência a pia, e tinha o primeiro véu, que a lição chama de primeiro véu. E dentro desse quadrado é chamado lugar santo, onde estava o castiçal, a mesa dos pães da reposição e o altar de incenso. Logo após aqui nós temos o segundo véu, que eles abriam, era o segundo véu que repartia, que dividia o lugar santo do lugar santíssimo. E esse lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, onde a presença de Deus descia. E a lição fala do lugar santo e os seus elementos. Então é sobre isso que nós vamos escorrer a partir de agora. O candelabro, ele é chamado de candelabro, candeeiro, castiçal e outros derivados. São a mesma coisa, né? Está registrado em Êxodo e outras passagens de Êxodo, outros capítulos de Êxodo, mas esta peça, né, uma arte central com uma base e essas outras ligadas a ela. Aquilo que Cristo disse, sua videira é verdadeira e vós as varas. Toda vara que estiver ligada em mim não der fruto é cortada e lançada fora. Então todas elas tinham que ter, aqui tinha um desenho de romãs, símbolo do fruto do Espírito. E também em cima aqui as lamparinas, que eram colocado azeite e os pavios para que pudesse brilhar, simbolizando o crente a luz do mundo ou Cristo a luz do mundo, porque ele também é a arte central, a luz do mundo. Candelabro ou castiçal era uma das peças mais belas do tabernáculo. O seu magnífico desenho e o material precioso de que era formado tornavam-no numa peça de beleza e de destaque. Todo o candelabro era feito de uma só peça, de ouro puro batido, pesando aproximadamente entre 30 a 42 kg, o que lhe dava muito valor. Sua altura atingia cerca de 1,5 m, sendo a sua largura de 1 metro de um extremo ao outro. Então, se ele dava aproximadamente 42 kg, imagina o grama do ouro hoje a 100, a 150. 42 kg de ouro, quantos reais dão? Então é essa a proporção do valor. Isso mostra-se o valor do castiçal, do candeeiro ou candelabro. O candelabro estava situado do lado esquerdo do lugar santo, ao sul, no lado oposto à mesa dos pães da proposição. Estava ali colocado não só para iluminar, mas para simbolizar que Deus era luz para eles e que eles, por sua vez, deviam ser luz para todo o mundo. Então, quando o sacerdote entrava no lugar santo, ao seu lado esquerdo, estava o candeeiro, o candelabro, o castiçal, todo de ouro puro, simbolizando que Cristo ele é 100% divino. O ouro é símbolo da divindade, da glória de Cristo, simbolizando ele ser 100% divino. E também o castiçal foi uma outra peça que não teve medidas, como a medida da pia não teve. Então todos os outros elementos, as tábuas 70 centímetros, o tamanho da mesa, do altar do holocausto, do altar de incenso e da arca, Deus deu as medidas para Moisés construir. Agora, o castiçal, ele não tinha medidas. Moisés devia fazer conforme ele viu a figura mostrada por Deus no monte. E ele construiu porque Cristo não tem medida, não tem limite, ele não tem princípio nem fim.
Ele é de eternidade a eternidade, tu és Deus. E o conhecimento e a sabedoria estão nele, mostrando a onipotência, a onipresença, a onisciência e a eternidade de Cristo. Este castiçal era formado por uma haste central, com 3 braços de cada lado, todos encurvados e chegando à mesma altura, assim formando 7 lâmpadas. O número perfeito ou completo. As lâmpadas tinham a forma de um lírio aberto, segurando uma taça. Seus braços terminavam com uma lamparina que recebia um azeite puro de oliveira, que era trazido pelo povo, e as lâmpadas eram espevitadas e acesas diariamente, de tarde e apagadas cada manhã, à hora do incenso. Então nós observamos aqui que o castiçal deveria ter suas atividades sempre observadas pelos sacerdotes. As lamparinas cheias de óleos simbolizam o Espírito de Deus em nós. Nós temos que ter o Espírito Santo, porque Cristo disse, eu vou, mas enviarei um outro Consolador. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Debaixo de cada lamparina estavam colocados uns pratinhos destinados a receber as gotas de azeite para que tudo permanecesse limpo. Haviam também espevitadores e apagadores, também feitos de ouro puro. Aos sacerdotes cumpria espevitar estas lâmpadas. A função dos espevitadores era puxar o pavio para a chama não se apagar. Os apagadores tinham a função de apagar a chama. Então os sacerdotes, todas as manhãs, as lamparinas queimavam durante a noite toda, e pelas manhãs pegavam os espevitadores, que eram elementos que puxavam o pavio que estava queimando e ficava sumido, então ele puxava aquele pavio. Se acabasse o pavio, punha-se um outro pavio. E sempre manter o azeite, então a noite sempre era ligada. Só era apagado quando o altar de incenso era aceso. Então simboliza a luz que Cristo representa na vida do crente. Não se deve colocar a luz debaixo da cama, mas no lugar alto, elevado, para iluminar. A nossa luz, as pessoas devem olhar para nós e observar que somos criatura de Deus, feitura de suas mãos, e observar luz para os seus caminhos através de nós. O crente é a luz do mundo. O próprio Jesus, ele diz, eu sou a luz do mundo. Somente o sumo sacerdote tinha a responsabilidade que o castiçal permanecesse sempre aceso, não podendo deixar que o azeite acabasse. 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde, ele provia o azeite e cuidava dos pavios com o espevitador de ouro. As hastes do castiçal eram ocas, para permitir que o azeite colocado na haste central tivesse o mesmo nível em todas as hastes, e assim todas as lâmpadas ficavam acesas. Somente os sumos sacerdotes que faziam essas atividades, só ele poderiam espevitar, colocar azeite, arrumar o pavio, porque ele era responsável por isto, o sumo sacerdote. Porque havia Arão, o sumo sacerdote, e os seus filhos, Eleazar, Itamar, Nadab e Abiú, que eram sacerdotes. E Arão fazia essas atividades por ser responsável por ela. No tabernáculo não havia janelas. A luz do castiçal era a única que iluminava todo lugar santo, e sua presença neste lugar simbolizava o testemunho de Israel perante o mundo. O testemunho de Deus nunca devia cessar. Agora vamos para o simbolismo do candelabro, do castiçal e do candeeiro. O que significa tudo isso? Aonde estão as representatividades deste simbolismo na Bíblia? É o que vamos fazer a seguir. O castiçal de ouro simboliza Cristo, a luz do mundo. Ele veio trazer a luz a todos nós, sua vida era a personificação da luz. Assim como não havia outra luz no lugar santo, o Senhor Jesus deve ser a única luz para iluminar o nosso caminho e de todos os nossos passos. As 7 lamparinas num só castiçal simbolizam a unidade da igreja, desde o cabeça, Jesus, incluindo até o último membro do pequeno rebanho, que ele está escolhendo entre o povo, para serem participantes da natureza divina, cujo testemunho deve ser contínuo. No Apocalipse apareceram a João 7 castiçais de ouro, cada um deles simbolizando uma das 7 igrejas da Ásia, no meio das quais estava o próprio Senhor, dando a ideia de que cabe às igrejas de Cristo suportar e erguer como luz a luz do Evangelho. Observe que o número 7 está relacionado ao número da perfeição. Em 7 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º descansou. É o número perfeito de Deus. Então aqui está representando a perfeição da igreja, através do sacrifício de Cristo e da preciosidade da presença do Espírito de Deus em nossa vida. A haste central fala a luz de Cristo, a luz do mundo. Só unidos a Jesus, dependendo dele, podemos dar luz ou sermos portadores dessa mesma luz.
As outras 6 hastes, 3 de cada lado, simbolizam os crentes cheios do azeite do Espírito Santo, os quais também iluminam o mundo. Significam o que é incompleto. É verdade que havia 7 lâmpadas, mas Deus queria que todas trabalhassem como uma só lâmpada. Há muitos membros na igreja local, mas o desejo de Deus é que resplandeçam em harmonia. Na igreja local, Deus não quer que um membro faça tudo. Nenhuma pessoa deve dominar na igreja local. Todos nós temos a responsabilidade de brilhar para Cristo. O azeite é a figura do Espírito Santo, o qual não deve ficar no crente para que a luz em sua vida. O azeite é a figura do Espírito Santo, o qual não deve ficar no crente para que a luz em sua vida brilhe iluminando os que estão perto de si. O candelabro nos leva a refletir que Cristo é a luz do seu povo. Nós andávamos em trevas espirituais antes de conhecermos a Cristo. Seguindo a Cristo, nós temos a luz da vida. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus orientou assim os seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. A sujidade que se criava nas lâmpadas representa qualquer coisa em nossa vida que não glorifique ao Senhor. Assim como o sacerdote limpava todas as manhãs as lâmpadas, Cristo, nosso sumo sacerdote, removerá das nossas vidas o carvão ou a sujidade do pecado. Assim nossa luz brilhará ainda mais. Assim como os sacerdotes precisavam estar atentos para que não faltasse o azeite, alimentando diariamente o castiçal, também nós precisamos cuidar que a luz de Deus não se apague em nós ou venha a ter o seu brilho diminuído em nossas vidas. Paulo nos adverte: não extingais o Espírito Santo. Sem o candelabro, ninguém podia ver a beleza do lugar santo. A mesa dos pães da proposição, o altar de incenso e as lindas cortinas estariam em trevas. O sacerdote não teria luz para realizar o seu serviço. Assim ocorre com o cristianismo. Até que o Espírito ilumine nossa mente, a beleza de Cristo está oculta e fica impossível prestar serviços aceitáveis a Deus. Somente o novo nascimento através do Espírito de Deus é que nos equipa para a visão e serviço do reino de Deus. O candelabro foi executado por Aliote e Bezaliel, de uma única peça de ouro batido. Continuamente Deus nos está martelando a nós, que recebemos o seu Espírito para que, sendo despidos de nós próprios, em nós apareça a forma de Cristo. O Senhor nos transforma no formato que Ele deseja e não no formato que nós desejamos. Então, o formato do castiçal, essas hastes aqui eram ocas, então eles enchiam de azeite e o azeite ia subindo por aqui, preenchendo, ficando no mesmo nível. Então significa que nós devemos estar cheios do Espírito, todos nós, de uma forma geral, de uma forma única, como Cristo quer que estejamos cheios do seu Espírito. A mesa dos pães da preposição, feita de madeira de acácia, com os pães sem fermento. Os pães não deveriam levar fermento, porque era símbolo das 2 tribos de Israel, sem pecado ou purificado pelo sangue de Cristo. E o sacerdote deveria se alimentar no final, quando fosse renovar aqueles pães. No final de semana comia dos pães e colocar novos pães ali como representação de Cristo que dá o sustento para os seus. Veja agora a representação aí nos slides para se tornar didático, você entender a mesa dos pães da preposição. Falaremos agora a mesa dos pães da preposição, como descrito na lição. Quais são os seus utensílios, seu significado, a sua forma de ser construída. Como já vimos, o átrio, ou primeiro tabernáculo, era o local onde os sacerdotes oficiavam na presença de Deus. Ali ofereciam o sacrifício em prol do povo. Aqui aconteceu o ritual de ofertas e sacrifício. Então a mesa dos pães da preposição ficava do lado direito na entrada principal do lugar santo. Esta mesa estava situada ao lado norte, a entrada da tenda do lado direito. Então ele entrava aqui, o sacerdote poderia entrar dentro desse ambiente. Na frente dele estava a cortina, que era o segundo véu, o altar de incenso, o candelabro que já falamos e a mesa dos pães da preposição que estaremos falando dela agora. As várias peças do tabernáculo revelam um progresso na nossa apreciação das bênçãos que gozamos como filhos de Deus. Primeiro, o altar de cobre falava da nova aceitação por Deus. A bacia de cobre ensina a nossa santificação. O candelabro dá-nos a ideia da nossa iluminação. E a mesa mostra a nossa comunhão com o Senhor. A instrução para a confecção da mesa está mencionada em Êxodo 25 e 23. Também farás uma mesa de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, 90 centímetros aproximadamente. A sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1 côvado e meio. Para a mesa dos pães da preposição, o Senhor Deus dá as medidas para Arão. Era feita de madeira de acácia com essas medidas e depois polidas e posteriormente revestidas de ouro.
A toda a volta havia uma moldura da largura de uma mão, em forma de coroa, em ouro, cuja finalidade era evitar que, quando a mesa era transportada, os pães viessem a cair. Como nós observamos aqui na imagem, tinham umas bordas que eram talhadas, que eram feitas de obra de engastes, os artífices fizeram isso, para evitar que o pão escorregasse e caísse sobre as bordas da mesa. Então era uma prevenção para que o pão continuasse sobre a estampa da mesa. À semelhança da arca, 4 argolas de ouro foram colocadas nos 4 cantos e 2 varas de madeira de acácia também revestidas de ouro, usadas para transportar a mesa de um lugar para o outro. Então nós observamos aqui as argolas, e dentro dessas argolas os varais entravam de um lado e de outro. Toda a mesa, quanto os varais de madeira de acácia, eram preparados para receber o banho do ouro, ele revestido de ouro. E só os sacerdotes poderiam carregar a mesa dos pães da proposição, coberta com aquelas coberturas que falamos em aulas passadas. Diversos utensílios faziam parte do conjunto, todos de ouro puro, como colheres em forma de conchas, que eram usadas para pôr o incenso no 12 pão, tigelas que eram utilizadas para as ofertas em que se usava o vinho. Então a mesa dos pães da proposição tinha um ritual, eles derramavam sobre os pães a substância, tinha o vinho, os elementos do vinho, os varais, todas essas questões têm símbolo, têm significado, que nós vamos falar posteriormente. Quando das deslocações, a mesa era coberta com um pano azul e todos os utensílios eram colocados sobre ela. Era nesta mesa que os sacerdotes colocavam dispostos em 2 filas 12 pães, em forma de bolos, achatados, 6 de cada lado, e que eram conhecidos como pães da presença. Era a prova do concerto que o Senhor tinha feito com o seu povo. Estes pães estavam sempre expostos diante do Senhor, eram substituídos todos os sábados pelo sacerdote, sendo os removidos usados como alimento por todos os sacerdotes que os comiam no lugar santo. Então nós temos aqui as fileiras de pães, temos o utensílio em que ia o vinho ou azeite, e todas as vezes que no sábado eles iam trocar outros pães, eles tiravam esses, comiam, colocavam novos pães. E para comer, untavam com azeite, porque já estavam uma semana, e comiam. Estes pães eram o símbolo das 12 tribos de Israel, 6 de cada lado, que estariam sempre na presença de Deus. O pão fala de sustento e simboliza que Deus sempre estava provendo para o seu povo. Estes pães eram todos do mesmo material, do mesmo tamanho, do mesmo peso. Simbolismo. A mesa dos pães da preposição tem para o crente grande simbolismo. A mesa dos pães da preposição era confeccionada em madeira de acácia revestida de ouro. Estes materiais nos lembram a dupla natureza de Cristo, ou seja, ele nasceu de Maria como genuíno ser humano, mas foi concebido pelo Espírito Santo, sendo chamado Filho de Deus. A madeira de acácia, ser coberta pelo bronze antes do ser coberta pelo ouro puro, tipificava a natureza de Cristo. A perfeita humanidade estão conjugadas nele. A sua vitória na cruz foi seguida pela sua ressurreição e exaltação à destra do Pai no céu. Ele foi glorificado com a glória que tinha com o Pai antes que o mundo existisse. O ouro era, na altura, o metal mais precioso e o que resistia ao teste do tempo. Não há quase nada que possa alterar o ouro. Não é afetado pela exposição ao ar e não se deteriora se estiver enterrado durante milhares de anos. O ácido não o destrói, o fogo não o queima, mas purifica-o. A moldura em coroa à volta da mesa nos ensina que devemos segurar nossos corações à palavra. Deus nos está dizendo que devemos erguer a moldura da fé em nossos corações de forma que a palavra da salvação não nos escape. Os pães lembram-nos a presença de Cristo na terra, o Emanuel, o Deus conosco. Fala-nos de Cristo, o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida, o alimento espiritual do povo de Deus. Os pães juntos mostram-nos a unidade do povo de Deus. Jesus, o nosso amado Salvador, orou para que os seus discípulos fossem um. Os pães estavam continuamente sobre a mesa. Todas as semanas os pães eram postos em filas, ordenadas sobre a mesa, e o aroma do incenso subia para o Senhor. Nas Escrituras encontramos o pão da vida, aquilo que nos satisfaz, a leitura da palavra de Deus e a sua meditação. São o nosso alimento a qualquer momento e em qualquer lugar, e contribuem para o nosso crescimento espiritual. Pão significa suprimento, alimento. Jesus ordenou aos seus discípulos que orassem pedindo não somente refeições diárias, mas o pão nosso de cada dia. Os pães nos lembram o Senhor Jesus dizendo: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. O pão é também chamado de pão da presença, era o símbolo da provisão e da presença de Deus. Sua presença estava sobre o tabernáculo mediante sua glória. O povo podia estar seguro da direção de Deus em sua vida.
Os pães substituídos nos mostram que Deus não dá para seus filhos suprimentos velhos, deteriorados ou em decomposição. O suprimento de hoje é fresco, como também será fresco o suprimento de amanhã e assim sucessivamente. Deus tem o melhor para seus filhos e não pão duro. Os pães somente podiam ser comidos pelos sacerdotes, não por quaisquer pessoas. Fala-nos de que só os crentes em comunhão com a igreja e com Deus podem participar da ceia. Os pães sem fermento nos mostram que, como filho de Deus, precisamos preservar-nos da corrupção do mundo. O mundo está em estado de decomposição e, como filho de Deus, não devemos permitir que seu fermento corrompa, deteriore nossa vida em Deus. Os 12 pães representam as 12 tribos de Israel. As duas filas de pães simbolizam a união entre Cristo e a igreja e também a união entre os irmãos. Então aqui nós podemos ver um pouco da simbolização, para o vídeo não ficar muito extenso, coloquei alguns versículos para que você entenda um pouco da simbolização, mas o assunto ele é mais amplo, ele é mais profundo, você pode trazer mais elemento, mais significado. Aqui são alguns subsídios para que o professor tenha o entendimento deste significado. Então vamos para o tópico 2, que a lição fala: as 3 peças se compunham o interior do lugar santo, que é os mobiliários do lugar. Primeiro vamos falar sobre o castiçal de ouro. Qual a representação deste castiçal, quais as medidas do castiçal, o material do castiçal, o propósito do castiçal, o que significa na tipologia bíblica, principalmente no Novo Testamento, o que significa esse castiçal. Assiste aí os slides que fala sobre o castiçal. Voltamos agora a falar sobre o altar de incenso, que também é um dos elementos desta lição. Os altares do tabernáculo eram 2, um de cobre, que era o altar de holocausto, e o outro de ouro, que era o de incenso. O altar dos holocaustos fala da morte de Cristo e do que ele fez por nós, enquanto que o altar de incenso fala do que ele está fazendo por nós. O primeiro fala da sua humilhação e morte, o segundo da sua exaltação e majestade. Então nós temos o altar do holocausto, que estava fora do átrio, fora do Santo dos Santos, estava dentro do átrio, e é onde as pessoas ofereciam a oferta pelo pecado. O altar de incenso ficava dentro do lugar santíssimo e com significados diferentes. Um era de cobre, simbolizando a justiça e a morte pelos pecados, e o outro era de ouro, simbolizando aquilo que Deus faz, a intercessão de Deus, o mediador entre Deus e os homens. Então o altar de incenso, ele ficava logo próximo ao segundo véu, aqui próximo onde os sacerdotes ministravam o incenso. E ele tinha coroas, como vocês podem observar, para o incenso também não cair no momento da mudança do local do tabernáculo. Ele tinha os varais, onde os sacerdotes poderiam carregar ele, só os sacerdotes poderiam levar. E também ele tinha chifres, 4 chifres de ouro puro. Tudo isso nós vamos mostrar o significado posteriormente deste simbolismo. Neste altar de incenso, o altar de ouro, o fogo era aceso pelo próprio Deus e eles queimavam alguns incensos. Não era qualquer coisa, eles queimavam, por exemplo, a onixa, o gálbano, a estoraque, que eram elementos que sempre estavam presentes, tinham que estar presentes. A onixa era composta de substâncias que vinham do fundo do Mar Vermelho, simbolizando que a nossa adoração, o nosso louvor, vinha da profundeza, deve vir da profundeza da alma. A estoraca era uma planta que dava no deserto da Arábia, que eles trituravam para tirar o caldo. E quando faziam isso, ela cheirava grandemente, simbolizando que os nossos louvores, a nossa adoração é de um coração contrito, coração que chora para que Deus possa alcançar misericórdia. O gálbano, ele dava posteriormente em árvores no deserto, que escorriam o seu líquido durante a noite, formando resina. O sacerdote pegava aquela resina para queimar junto com a substância, fazia a composição do incenso. Este gálbano, que saía espontaneamente, significa que o nosso louvor e a nossa adoração deve sair de um coração livre, sem pressão para glorificar, como alguns pregadores têm feito. O simbolismo, o altar de incenso fala-nos do Senhor Jesus como nosso intercessor. Jesus, como o grande sumo sacerdote, ofereceu os nossos louvores a Deus e vive intercedendo por nós. O altar sempre pronto, falando da intercessão contínua de Cristo. Eu estou convosco todos os dias. Assim como a fragrância do incenso queimado se espalhava por todo o tabernáculo, o que deve dar louvor ao nosso serviço é a fragrância das nossas vidas. O principal simbolismo ligado ao incenso é a oração feita a Deus. Suba a minha oração como incenso diante de ti e seja o levantado das minhas mãos como sacrifício da tarde.
A oração é muito importante na vida diária de todos os crentes. Devemos orar sem cessar, usando todos os tipos de oração e súplicas, com orações de graça, orando no Espírito, vigiando e perseverando em oração, não só por nós mesmos, mas por todos os nossos irmãos e irmãs. Então nós temos aqui o significado do altar de holocausto, que é símbolo das nossas orações, das nossas adorações a Deus. E a nossa adoração, o nosso louvor deve sair como os elementos do altar. Nós somos este altar de sacrifício porque a madeira de acácia é o símbolo da humanidade, revestida de ouro, símbolo da glória de Deus, símbolo da nossa comunhão com Ele. E o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso servir a Ele deve sair do coração espontâneo, simbolizando um dos elementos do incenso, deve sair do coração contrito, simbolizando outro elemento do incenso, e da profundeza da alma, simbolizando o terceiro elemento, e diversos outros que nós não vamos falar aqui por questões de espaço para o vídeo não ficar muito grande. E terceiro e último tópico da lição, ela fala do primeiro véu, que era na entrada da tenda, saindo do átrio para entrar na tenda. Era como se fosse o pátio da casa e você fosse entrar pela porta da casa. Então essa era a porta da tenda que tinha a primeira cortina. Eram feitas de cortinas, as cores azul, escarlata, púrpura e branca, representando os 4 evangelhos que nós já falamos nas aulas sobre a cortina. Ele entrava ali e deparava-se com o santo, lugar santo. Ele entrava ali e deparava com o lugar santo. E logo após tinha o segundo véu. Esse segundo véu que dava acesso ao lugar santíssimo onde estava a arca. Era o segundo véu. No templo de Herodes, esse segundo véu agora não era mais o tabernáculo. Depois do tabernáculo de Moisés, que era portátil, desmontável, Salomão construiu o templo. E este templo magnífico de Salomão, que ele demorou 4 anos, feito de pedras, vestido de ouro, agora com a grandiosidade maior, a cortina diferente. Então todos os templos tiveram essa representatividade. Herodes construiu um templo, demorou muitos anos, conforme o texto da Bíblia. E esse lugar santo, onde separava o santo do santíssimo, a cortina, a espessura dela, os historiadores dizem que ela dava 10 centímetros, que eram diversos panos para formar uma cortina bonita. Essa foi a cortina, o véu que rasgou de alto a baixo quando Cristo deu o brado. Então Cristo dando o brado, essas cortinas partindo de cima para baixo, abriram-se. As pessoas tinham acesso direto à presença de Deus, porque neste período aqui do tabernáculo e do templo de Salomão e dos demais templos até o de Herodes, só o sacerdote poderia entrar uma vez por ano dentro do lugar santíssimo. E ele falava com Deus, Deus falava com ele. As pessoas comuns não entravam. Agora, na nova aliança, todos nós somos sacerdotes, como diz o texto do Novo Testamento. E nós, como sacerdotes, quando o véu se rasga, Cristo abriu a passagem para nós através da cruz. Então nós temos acesso direto agora ao nosso Deus. Se você quiser falar com Deus, não precisa de intercessores, a não ser o Espírito de Deus que vai interceder com gemidos inexprimíveis. Porque nós não sabemos orar ou pedir como convém. Então ele transforma em palavras que Deus entende e te dá a resposta. Mas qualquer cristão agora que seja sacerdote tem acesso direto ao trono da graça, acesso direto à presença de Deus. Então você quer falar com Deus? Ore a Deus. Quer conversar com Deus? Dialogue com Deus através da sua comunhão com Ele. E então está aberto o caminho. E esse é o significado do véu estar rasgado e do sacrifício de Cristo, porque aquilo era sombra. Agora nós vivemos no real. Cristo já morreu, já pagou o preço, já nos deu a palavra, já temos o louvor perfeito para Deus, pelo menos, segundo a Bíblia, deveremos fazer esse louvor perfeito, entender e praticar, e chegar ao trono da graça, chegar à presença de Deus, adorá-lo e agradecê-lo por tudo que Ele tem feito. Portanto, professor e professora, que você tenha uma aula maravilhosa neste dia, que seus alunos cada dia mais estejam atentos às lições desse trimestre e que aprendam e que vivam e que praticam chegando diante do trono da graça. Deus em Cristo te abençoe.